E aí, Piperno? Eu vou começar pelo meio, por algo que a Bruna disse sobre quebra de patentes, né? E lembrando, inclusive, a ação do ex-ministro José Serra durante o governo Fernando Henrique Cardoso, no caso dos medicamentos aí para combate do HIV. E eu acho que esse é um assunto que tem que ser discutido, sim, principalmente em relação às vacinas destinadas a países pobres, países paupérrimos aí, principalmente da África, né? Eu acho que não é justo, por exemplo, que se cobre de um país, por exemplo, do Chad, do Mali, o que a França e a Itália pagam pelas vacinas. Então, esse é um assunto que eu acho que tem que ser devidamente discutido, sim. Em relação ao que disse o presidente Bolsonaro, o fato do presidente ter feito esse pronunciamento absolutamente obtuso, confuso e tal, não me surpreende, e eu não atribuo isso a alguma falha de comunicação, mas sim pela compulsão pela mentira. Então, o presidente mentiu no começo, quando disse que jamais compraria vacina chinesa do Dória, e foi lá e comprou 100 milhões de doses. Depois, mais recentemente, aí em setembro do ano passado, não, vamos vacinar lá, não vai ter, não queremos vacinar adolescentes e tal, porque isso acaba ensejando uma série de riscos, e acabou vacinando. O ministro, o Queiroga, inclusive, naquele momento, disse que não era verdade que a Organização Mundial de Saúde havia prescrito a vacinação para adolescentes. E isso estava lá no site da OMS, datado, aliás, no dia 2 de setembro. Quem tiver curiosidade, vai lá e procure. E acabaram voltando atrás. Depois, inclusive, surgiu a história aí de que um adolescente em São Bernardo do Campo tinha morrido aí por conta da vacina, e muita gente embarcou nessa tese, e depois as avaliações e os exames mostraram que a vacina não tinha problema algum em relação a isso. Depois foi aquela desastrada, mal intencionada leitura de um artigo lá atrás, de 2020, relacionando, por exemplo, a vacina com AIDS, né? Uma coisa que ninguém entendeu a razão até hoje, né? Enfim, então, e aí ontem ele disse, aliás, nesse depoimento que a gente mostrou aí, em determinado momento o presidente vai lá e diz que nenhuma criança havia morrido de Covid aqui no Brasil, sendo que o próprio Ministério da Saúde, nós mostramos aqui, anteontem, a coletiva do ministro e dos técnicos, o ministro falando claramente que desde o começo da pandemia, o Brasil perdeu em média uma criança, né, dia sim, a cada 2 dias. Claro que muito mais óbitos no começo da pandemia, quando não havia vacina, do que agora. Mas ele falava exatamente em média. Então, qual a credibilidade do presidente da República quando ele toca nesse tema? E uma outra coisa que eu queria chamar a atenção foi para o papelão, mais uma vez, a deputada Bia Kicis. Qual é a intenção de alguém que faz o que ela fez, né? De pegar dados pessoais de 3 médicos que foram à audiência pública e jogar num grupo de WhatsApp? Mas olha, nem se fosse grupo do WhatsApp das vestais do Vaticano, isso não apontaria para alguma boa intenção. Por sinal, conversei com um deles hoje, indignado, mas nem um pouco surpreso com a divulgação do seu número de CPF, com o seu endereço de e-mail e até mesmo o endereço de telefone. Mais uma vez, lamentável.